A gente já falou sobre a talha elétrica e hoje a gente vai falar sobre a ponte rolante. Qual é a sua diferença? A diferença está pela sua capacidade de movimentação, pela sua carga e também pela translação. Além de trabalhar na horizontal norte-sul, ela vai trabalhar oeste e leste, certo? Então é isso que a gente vai desenvolver e entender o funcionamento dentro do nosso projeto. Agora a gente vai dar uma olhadinha no projeto e entender o funcionamento. Se na talha eu tinha 2 motores, aqui na ponte rolante eu vou ter 3 motores. O primeiro vai fazer a horizontal 1, que a gente pode fazer ele leste-oeste. O terceiro motor a gente vai fazer a horizontal 2, norte-sul, certo? Então a gente vai ter as duas movimentações horizontais, fora, obviamente, a vertical. Então todos eles, né, os 3 motores, trabalhando com a reversão, certo? Então ele vai subir, vai descer, vai para a esquerda, vai para a direita, vai para frente, vai para trás. Então eu vou ter 3 motores fazendo aí 6 movimentações diferentes. Então aqui é o nosso circuito de força, nada muito diferente do que a gente já está acostumado. Fazendo igual o último projeto que a gente trabalhou junto com a talha elétrica, que eu coloquei somente um disjuntor, para ficar compacto o nosso projeto, a gente ter uma visualização melhor. Sendo que, obviamente, nenhum projeto profissional você vai trabalhar com as proteções individuais, certo? Aqui a gente trabalhou com um só disjuntor, um disjuntor motor, só para a gente fazer a alimentação e ficar mais compacto, para a gente ter uma visualização melhor na nossa tela aqui no seu celular. Então a gente vai trabalhar exatamente assim, mas o funcionamento vai ser igual. O que a gente precisa se preocupar agora, nesse momento, é a questão da lógica, o funcionamento, que é um pouquinho diferente da talha elétrica. Bom, já temos nosso comando de força, agora vamos lá para o comando funcional. A gente vai trabalhar exatamente com esse comando aqui. Bom, o que a gente vai ter exatamente agora? Bom, eu vou ter a mesma situação de antes, eu vou ter um botão a mais que vai fazer o acionamento inicial, certo? Aqui eu simulei aqui como cassete. Então o cassete vai iniciar o nosso processo. Então a partir do momento que eu ligar o nosso comando, o cassete ele vai estar em funcionamento, eu vou habilitar essa linha aqui, trabalhando exatamente conforme a gente trabalhou no projeto da talha elétrica. Agora, se você reparou bem, a diferença é que a gente tem vários intertravamentos, vários contatos fechados. E eu vou explicar aqui para vocês o porquê isso está acontecendo. Repare que, nesse momento aqui, eu tenho situações onde K1 e K2 vão trabalhar, né? Vamos colocar como é o nosso horizontal 1, ele vai trabalhar ali leste-oeste, certo? Então, no momento que ele for para a esquerda, ele não pode ir para a direita. Então, eu tenho intertravamento entre K1 e K2. A mesma coisa K3 e K4, certo? Os intertravamentos para quê? Na hora que ele vai subir e vai descer, ele não vai trabalhar subindo e descendo ao mesmo tempo. E, obviamente, quando a gente fazer o norte e sul ali, K5 e K6. Até aí, beleza, certo? Subindo, eu tenho exatamente o que a gente tinha no outro, que era o quê? As fim de curso, exatamente quando chegou no final do curso, ele vai parar o funcionamento, tá? Todos eles trabalhando com uma fim de curso separada, certo? Única. Agora vem um grande detalhe. É esses dois intertravamentos, tá? Diferentes aqui em cada linha do nosso circuito. Por quê? Eu não quero que no momento aqui em que eu trabalhar, vamos botar aqui para direita, certo? Que ele ao mesmo tempo ele suba ou desça, certo? Eu não quero que isso aconteça. Então, para isso não acontecer, eu vou colocar aqui um intertravamento de uma contatora auxiliar. Como eu trabalho sempre com duas para cada situação, iria ficar muito grande. Então, repare aqui na lateral direita que K1 e K2 alimenta K8, ou seja, o motor 1 está em K8, o motor 2 está em K9 e o motor 3 está em K10. Então, toda vez que eu acionar leste-oeste, subida e descida e norte-sul, ele vai acionar um contator aqui diferente, fazendo o quê? Que ele abre os circuitos em cada linha aqui e isso vai evitar que eu tenha movimentações em paralelo, certo? Eu não quero que aconteça isso. Se eu estiver movimentando ele para frente, ele não vai descer ou ele vai subir, ou ele vai para a esquerda ou vai para a direita, ele só vai para frente. Então, mesmo que eu aperte 2 botões ao mesmo tempo, isso não vai acontecer, certo? Então, é um jeito que eu tenho de intertravar o funcionamento. Ou ele vai para um lado ou pronto, certo? Então, a gente vai ver o funcionamento exatamente agora. Então, a gente vai dar o play aqui, nosso circuito, e vamos fechar o nosso disjuntor motor. A partir desse momento aqui, está tudo ligado. Agora é só a gente simular aqui o nosso sistema. Como eu falei,
K7 vai iniciar, tá, o processo da nossa simulação. Então, cliquei aqui em S1, já liguei K7, automaticamente já alimento a minha linha de cima, tá? Que é a minha linha principal que vai fazer todo o funcionamento. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar o primeiro motor. Então, repara aqui, cliquei em S2, tá? Eu vou deixar ele seccionado diretamente aqui, para vocês repararem nas outras linhas, tá? Na nossa segunda linha, que seria aqui K2, queria fazer a outra movimentação, no caso, se eu estou rodando para a direita ou para a esquerda, eu não consigo movimentar ele nos dois sentidos, eu já tenho um intertravamento. Na terceira e quarta linha, que eu teria minha subida e minha descida, eu já intertravo com K8, certo? Então o K8 aqui está fazendo um intertravamento aqui, tanto em subida e descida, quanto aqui na norte e sul, certo? Então, vou soltar aqui, tá? Então, vou fazer a mesma coisa se eu subir e descer, certo? Aqui, nesse momento aqui. Então, o que eu tenho? Eu tenho a mesma situação. Eu tenho um intertravamento aqui de K3, certo? Ou seja, se eu estou descendo ou estou subindo, eu não consigo fazer as movimentações juntas, obviamente. E eu tenho um intertravamento agora com K9. K9 não vai deixar que ele movimente para a esquerda ou para a direita, né? Nosso leste-oeste, e nem norte e sul. Então, nessa situação aqui, eu tenho uma proteção ainda maior. O que a gente precisa entender é, numa situação de manutenção, eu preciso entender o funcionamento. E com isso, eu preciso entender os intertravamentos que aquela máquina possui. Obviamente, nem todas vão ter essa questão de toda essa segurança. Eu preciso fazer uma avaliação prévia. Mas eu preciso entender caso tenha. Certo? Isso aqui é o circuito mais preciso em relação à segurança em questão de movimentação. Pode ser que você tenha contato direto com uma ponte rolante onde ela vai fazer as duas movimentações ao mesmo tempo, tá? Isso vai depender do projeto. Nesse meu projeto aqui, eu preferi, né, por questão de segurança, aonde eu digo que o projetista, ele é você. Você vai determinar as condições lógicas, tá? Nessa situação, eu defini que, por proteção, eu não vou fazer movimentação em paralelo, certo? Eu poderia, tá, ao mesmo tempo que estou indo para frente, tá, fazer ele descer ali e trabalhar na diagonal. Você concorda comigo que talvez seria um perigo muito grande? Então, ele só vai para frente e eu chegar, aí sim eu vou descer. Certo? Então, eu prefiro trabalhar com essa segurança que ele não vai funcionar dessa maneira. Com isso, eu teria aí um intertravamento bem robusto, né? Onde ele iria intertravar cada situação. Então, você consegue entender que eu consigo adaptar qualquer tipo de projeto. Ah, Diego, vou fazer o projeto de uma ponte rolante, onde eu não vou utilizar todos os intertravamentos, ele vai ficar mais barato para o cliente. Tudo bem, né? Mas você vai ter que levar em consideração como você vai estar deixando para o seu cliente trabalhar, certo? Então, quanto maior a segurança, mais o seu serviço também fica protegido, obviamente, além do seu cliente. Bom, galera, essa foi a aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Já curta esse vídeo e compartilhe com todo mundo, que eu quero trazer muito mais conteúdo assim para vocês. Essa foi a aula de hoje. Até a próxima.